Bom dia ao nosso estudo bíblico neste domingo, dia 13 de setembro de 2020. Semana passada, iniciamos um estudo acerca das cidades de refúgio, como encontrados nos livros de Números e de Josué, sendo que estas cidades servem como tipos messiânicos. Basta estudar em detalhe, porque podemos aprender mais acerca da pessoa e da obra redentora do nosso Redentor, nosso Salvador, Yeshua HaMashiach, o Senhor Jesus Cristo. Então, antes de iniciar hoje, vamos orar. Senhor Pai, nós te louvamos pelo privilégio que nós temos de chegar a estudar Tua Palavra cada domingo de manhã. Pai, nos dirige nesse estudo, enquanto que continuamos o estudo acerca das cidades de refúgio. Pai, queremos conhecer melhor nosso Salvador e sabemos que, através de um estudo acerca destas cidades, podemos fazer isto. Pai, abençoa. Com a leitura e o estudo da Tua Palavra, cada pessoa que assiste essas lições, no nome de Cristo Jesus, nós te louvamos. Amém. Então, como disse semana passada, a história simples das cidades de refúgio é que elas foram ordenadas para serem lugares de refúgio e segurança para qualquer pessoa que causasse a morte de uma outra pessoa. Seria um refúgio para aquela pessoa culpada de homicídio não premeditado. As 6 cidades foram localizadas em lugares de fácil acesso. Haviam 3 cidades em cada lado do Rio Jordão. Elas servem para nós como lembranças visíveis da justiça de Deus e da libertação que Deus, na sua misericórdia, tem provido a cada homem. Semana passada, quando iniciamos esse estudo, vimos as características gerais das cidades. Em primeiro lugar, elas foram concebidas e designadas por Deus. Em segundo lugar, eram reservadas para homicidas culpados. Era necessário chegar na cidade rapidamente. E havia segurança só por dentro da cidade. E estas cidades eram, ou se tornaram, as residências dos homicidas. Hoje começaremos nosso estudo analisando uma cidade individualmente. Hoje veremos a primeira cidade mencionada em Josué, capítulo 20, a cidade Quedes. Vamos ler agora capítulo 20 de Josué para nos relembrar acerca do estudo semana passada e nos pôr em situação que podemos melhor entender o que estamos estudando. Capítulo 20 de Josué. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés. Isso no livro de Números. Para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por engano e não com intenção, para que vos servem de refúgio contra o vingador do sangue. E, fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se-á à porta da cidade e exporá
a sua causa aos ouvidos dos anciãos da tal cidade, então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intenção, e não o odiou antes. E habitará na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. E habitará na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então designaram a Quedes, na Galileia, na montanha de Naftali, e a Siquém, na montanha de Efraim, e a Kiriat Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá. E além do Jordão, na direção de Jericó para o oriente, designaram a Betzer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e a Ramote em Gileade da tribo de Gade, e a Golã em Bazã do tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que, por engano, matasse alguma pessoa, para que não morresse nas mãos do vingador do sangue, até se apresentar diante da congregação. Então, hoje, começaremos nosso estudo analisando cada cidade individualmente. Hoje veremos a primeira cidade mencionada em Josué, Quedes. Nos dias de Josué e a nação de Israel, quando herdaram sua terra prometida por Deus, havia necessidade de ter lugares de justiça para o homicida que matou alguém por engano. Quer dizer, matou alguém sem intenção, sendo por acidente. A lei mosaica providenciou isto, como também a necessidade de um verdadeiro lugar de refúgio para pecadores em todas as épocas. Nós lemos, falou mais o Senhor a Josué, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, apartai para vós as cidades de refúgio de que falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por engano e não com intenção, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. Versículos 2 e 3, novamente, de Josué 20. A necessidade de tais cidades surgiu da antiga lei do vingador de sangue. Se uma pessoa fosse assassinada, seu parente mais próximo tinha o dever de vingar o assassinato executando o assassino. Quando a lei de Moisés foi instituída, o direito do vingador do sangue ainda era reconhecido, mas o homicida ou o homem que matou uma pessoa acidentalmente não tinha muita proteção, mas pela lei de Moisés foi protegido por poder fugir para uma cidade de refúgio onde seu caso foi julgado. Sempre foi necessário um lugar de refúgio para os pecadores. Até hoje, os homens procuram tal refúgio, mas alguns ficam desapontados porque os lugares em que confiam não são seguros. Nós lemos, e resgatarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. Lemos isso em Isaías capítulo 28, versículo 17.
que tragédia confiar naquilo que não dá um refúgio verdadeiro. Mas o próprio Deus é o único que pode providenciar um refúgio seguro. Nós lemos nos Salmos, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, versículo 1. Todas as 6 cidades de refúgio foram localizadas em lugares altos e bem visíveis. A primeira cidade que encontramos foi chamada Quedes, ou melhor, em hebraico, Kedesh. Encontramos essa cidade localizada na Galileia, na região da herança da tribo de Efraim, na montanha de Efraim. As cidades de refúgio, como já vimos semana passada, são tipos de Messias, Yeshua HaMashiach. No nosso estudo, veremos cada cidade individualmente e através dos nomes dessas cidades, aprenderemos alguns aspectos da pessoa ou da obra redentora do Messias. Deus, através da sua palavra escrita, demanda que vivamos vidas santas, que demonstramos santidade. Lemos, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso foi dito para Moisés, instruindo a informar os filhos de Israel, em Êxodo capítulo 19, versículo 6. Deus também disse, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Isso está achado em Levítico, capítulo 11, versículos 44 e 45. Também lemos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 19, versículos 1 e 2. Também lemos, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Levítico 20, versículo 7 e também versículo 26. Também lemos, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Esse foi escrito por Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16, e pode ver como ele também citou de Levítico. Também lemos, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Lemos isso de Efésios capítulo 1, versículo 4, e depois pulei para capítulo 5, versículo 27. Agora vamos para 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, e nós lemos em versículo 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Agora vamos para Colossenses capítulo 1, versículo 22. E lá nós lemos,
no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Todos esses versículos insistem em santidade. O nome da cidade que estamos estudando hoje em português é Quedes. Vem do hebraico de uma palavra raiz, Kadash. Quedes, ou melhor, Kedesh, vindo de Kadash, quer dizer santo, santuário, lugar santo ou sagrado, dedicar, consagrar. Então, dizemos que esta cidade, Quedes, ou Kedesh, tipifica a santidade do Messias. Todos os versículos que já citamos insistem em santidade. Mas vocês reconhecem o problema? Onde está aquele entre nós que pode ter a pretensão de tal santidade, sendo uma experiência atual e diária? Nós lemos, não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. Nos Salmos, nós lemos, disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendido e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Quer aprender algo interessante? Eu não sabia que esse salmo que eu li, versículos 1 a 3 de Salmo 14, é também achado em Salmo 53, versículos 1 e 3. Esses dois salmos são dois salmos curtos e quase idênticos. Eu não sabia. Eu lembro de ter usado um salmo ou do outro salmo no passado, mas nunca tinha notado que houve dois salmos quase idênticos. Aprendi isto essa semana. Quer dizer, semana passada, né? Que estamos em domingo, uma nova semana, né? Mas, sabe uma coisa? Romanos capítulo 3, versículo 10, cita esses dois salmos. Agora, veremos esse versículo e depois vamos ver mais desses versículos, veremos mais dessas palavras escritas por Paulo. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de hóspedes está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado.
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu li Romanos capítulo 3, versículos 10 a 23. Sabe, a lei de Deus não justifica ninguém. A lei só condena. Por isso, nenhuma das cidades chama-se lei de Deus. A lei condena, a lei mata. A lei de Deus é o vingador do sangue. Por isso, precisamos fugir para a cidade de refúgio. Precisamos fugir para a santidade. Não nossa santidade, mas a santidade do Senhor Jesus Cristo, do HaMashiach, Yeshua. Apenas Ele que tem santidade. Vimos isto semana passada. Somos pecadores, temos pecado. Ninguém neste mundo tem cumprido o feito de viver perfeitamente, exceto Mashiach, somente Ele. Ele cumpriu a santidade, porque é santo, entretanto, Ele é Deus. Vamos ler mais em Isaías capítulo 12, versículo 6. Capítulo 12, versículo 6 de Isaías. Diz, exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Isaías foi especialmente impressionado com a santidade de Deus quando viu Deus na sala do trono. Para ver isso, iremos para Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. E veremos então, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Kedes vem da palavra raiz Kadash. E o que nós lemos agora em Isaías 6, os serafim gritando ou clamando, Kadosh, 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 é a mesma palavra, outra forma. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Por isso ele gritou, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías estava esperando morrer qualquer momento, depois de ter visto o Senhor Deus. Em 2 Coríntios, é dito que em Cristo fomos feitos justiça de Deus. Aqui está uma verdade importantíssima para nós, apresentada no Brit Hadashah, quer dizer, o Novo Testamento, e tipificado para nós no Antigo Testamento. A primeira cidade nomeada como cidade de refúgio é Kedesh, santidade. O pecador, reconhecendo que é pecador mesmo, admite logo que não tem nenhuma santidade. Reconhece também que para entrar na presença de Deus precisa-se de santidade. Por isso ele foge para a cidade chamada Kedesh. Ele foge ao Messias. E ali, em Messias, será considerado santo. Nós lemos
no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Colossenses 1, 22. Você tem fugido para a cidade Kedesh? Você já conhece o Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, como seu único, o suficiente Redentor? Se não, foge para Ele hoje. Fugindo para Ele, receberá a verdadeira salvação, uma salvação perfeita, uma salvação eterna. E nas semanas que vêm, estudando as outras cidades, veremos mais acerca do nosso maravilhoso Salvador, como tipificado nestas cidades de refúgio. Vamos orar. Senhor Pai, nós te louvamos. Te louvamos, Pai, porque aprendemos acerca do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E como Ele é nosso Salvador, sendo santo. E que podemos fugir para Ele, para adquirir santidade. Porque nós, por nós mesmos, não temos santidade nenhuma. Te damos graças pela santidade que ganhamos, que achamos e ganhamos em Yeshua HaMashiach. No nome de Yeshua, te louvamos. Amém. Obrigado. Até semana que vem.